Samuel, retiras deste chamado de Abraão por Deus? Boa noite, bom dia, não é? O que eu retiro deste chamado que Deus fez a Abraão é que realmente foi um chamado difícil. Deus não pediu uma coisa fácil a Abraão. Deus pede a Abraão que ele deixe tudo para trás, tudo que lhe era familiar, tudo o que ele gostava. Deus pede-lhe para sair da Babilónia, deixar a sua herança, deixar parte de si, esquecer o seu passado. Realmente não foi uma coisa fácil que Deus pediu a Abraão, mas realmente Deus sabia que Abraão era o homem indicado para aceitar este desafio. E quando nós estudamos esta lição e nos conta esta parte da história de Abraão, leva-me a pensar que o que é que na nossa vida Deus pode estar a pedir-nos que nós deixemos para trás, não é? Abraão conseguiu deixar muita coisa para trás, conseguiu mudar e aceitar um desafio. O que é que será que Deus quer que nós deixemos para trás na nossa vida e comecemos uma aventura nova, não é? É assim que eu encaro. É exatamente isso. Eu acho que tu foste ao ponto central desta chamada de Deus a Abraão. Porque, acima de tudo, Deus chamou Abraão para sair daquilo que conhecia, do seu conforto, da sua casa, do seu povo, das pessoas que pensavam como da família, da cultura que conhecia, do ambiente em que tinha nascido. E eu tive a oportunidade, quando tivemos a propósito desta lição, de ir ver o que o Patriarcas e Profetas dizia acerca desta passagem. E é curioso que nos diz que Abraão vivia no ambiente que o rodeava, na cidade que o rodeava, ele vivia rodeado de idolatria. E daí a necessidade de Deus de ter dito logo: sai desse ambiente onde tu estás habituado a viver, que conheces, e segue-me. E é baseado nisso, sem saber para onde é que vai, sem saber ao que é que vai, melhor dizendo, que Abraão, confiando na palavra de Deus, parte. Ele parte do conhecido para o desconhecido. E tu aí focaste muito bem essa ideia, porque nós hoje, se calhar, não temos que partir geograficamente, não temos que sair fisicamente, mas temos que partir da nossa zona de conforto para o que Deus nos chama. Isso pode implicar ficar no mesmo sítio, tanto quanto pode ficar também ir para outro sítio físico, mas muitas vezes importa, se calhar, fazer mudanças na nossa vida, no caminho que temos delineado, naquilo que temos pensado, para seguir o que Deus nos pede. E é interessante uma passagem do Patriarcas e Profetas que diz que para Abraão ele não importava para onde é que ia. Ele importava se era que ia para onde Deus o chamava. Eu acho que isso às vezes é a nossa dificuldade. Nós temos sempre tendência: eu quero seguir a vontade de Deus. Eu quero seguir o que Deus tem para mim na minha vida. Mas, acima de tudo, eu quero isso das minhas condições, não é? Seguindo os objetivos que eu procuro, tendo as comodidades que eu quero, rodeando-me das pessoas que eu penso que são as ideais para mim. E Abraão abdicou disso tudo. Abdicou do que conhecia para aquilo que não conhecia. É giro que eu acho que a passagem desta semana, no início, diz-nos que Abraão abdicou do seu passado. E nós muitas vezes estamos agarrados às nossas raízes, não achas? É verdade. Este aspecto que no caso de Abraão implicou uma mudança física, uma mudança de lugar, sem saber para onde ia, mas às vezes no nosso caso, não implicando uma mudança física de lugar, implica deixar velhos hábitos, deixar velhas companhias, deixar velhos hábitos e a partir para onde Deus nos pede.
E o que a história de Abraão nos ensina também, e eu entendi isso, é que mesmo depois de nós recebemos o chamado de Deus, mesmo depois de nós queremos mudar a nossa vida, nem tudo vai ser um mar de rosas, e não foi com Abraão. Mesmo depois de ele ter recebido o chamado de Deus e ter tido uma terra prometida, houve ali qualquer coisa que falhou com Abraão e ele vai parar ao Egito, não é? É isso que a história nos ensina. Partindo daí que tu estás a partir para a lição de segunda-feira, e efetivamente parece Exato. que nós esquecemos, até agora Deus seguiu aquilo que Abraão... Estávamos aí tão bem, né? Estávamos aí tão bem. Abraão pega aquilo que Deus diz, vai, e ele vai. E depois o seu pai morre e ele continua a ir para onde Deus lhe diz. E segue sempre a vontade de Deus. Mas quando chega à dificuldade da fome, da falta de comida para os animais, da falta de cega, Abraão cai naquilo que nós habitualmente fazemos. Eu tenho uma solução. E é verdade. Ele, não é? Resolveu o problema com as próprias mãos, não é? É impressionante que nós temos, mesmo os homens, Deus deixa isto para nós apercebermos que mesmo aqueles heróis da fé têm momentos em que decidem pensar pela sua própria cabeça e decidem seguir os seus próprios instintos, e aqui, como tu dizes muito bem, deu a geneira, não foi? É verdade, esta história ensina-nos o quão frágil é a nossa capacidade de discernimento, e aqui estamos a falar de uma pessoa que realmente convivia com Deus, tinha um caráter que não foi por acaso que Deus o escolheu, e teve um momento de fraqueza, não é? E esta história ensina-nos que realmente a nossa vida, como cristão, como filho de Deus, neste mundo, não vai ser uma vida de facilidades, embora tenhamos a esperança que Deus está connosco e vai guiar-nos, não será uma vida de facilidades, não é? É exatamente aquela ideia de que nós até podemos escolher Deus como nosso e Cristo como nosso Salvador pessoal. Podemos decidir segui-lo. Podemos decidir caminhar e tê-lo como Salvador pessoal. Mas isso não significa que todas as nossas opções de vida sejam, desde o momento em que tomamos essa decisão até ao resto da nossa vida, nós não vamos tomar só decisões corretas. E às vezes falta-nos um bocadinho, ou quebra-se um bocadinho da nossa ligação, ou nós não passamos tanto tempo como devíamos a conhecer a Deus e a relacionar-nos com Ele, e temos sempre tendência a ir, quando isso acontece, e aconteceu aos heróis da fé, como aconteceu a Abraão, como aconteceu a Moisés, como aconteceu a outros heróis da fé, nós temos tendência a esquecermos do Deus que nos guiou, esquecermos de depositar e aguardar pela decisão de Deus, e tomamos nós as nossas próprias decisões. E na história de Abraão, nós notamos também aqui uma coisa, que regra geral, uma má decisão segue-se outra. E nós, regra geral, tendemos a afundar-nos. Ele decidiu, pela sua própria iniciativa, ir para o Egito. Depois de chegar ao Egito, lembrou-se de fazer uma jogada, não é? De uma meia-verdade. E se não é Deus a corrigir novamente as situações por intermédio do faraó, se calhar a mulher de Abraão estaria no harém do faraó, ele estaria preso ao Egito, e os planos de Deus para a vida de Abraão não se tinham concretizado. É impressionante como nós perdemos a paciência, e aqui vamos nós a tentar escolher as nossas opções, até numa boa vontade, até numa tentativa de dar uma resposta aos problemas. Mas é a nossa resposta. E a verdade é que a resposta de Abraão, como a resposta de Moisés, como a resposta de outros heróis da fé, quando é a resposta deles e não a resposta de Deus para o problema, dá sempre a geneira, não é? Mas o que é mais ou tão impressionante é o facto como Deus nunca desiste de nós, não é? E como tu disseste, Deus teve a oportunidade de trabalhar através do faraó para que toda esta situação se invertesse e dar a Abraão uma oportunidade de recomeçar, não é? Já reparaste que neste caso é o faraó que por intermédio, ou Deus por intermédio do faraó,
que volta a repor as coisas no seu caminho, porque o faraó, no fundo, é que diz, então, chamam e dizem, então, mas porquê é que tu não disseste que era a tua mulher? Vai-te embora, vai. Vai-te embora, porque nós sabemos que o faraó também reconheceu que Abraão era um homem, um servo de Deus, e não queria problemas para ele. Mas o nosso olhar humano, a nossa compreensão humana, que não é a compreensão de Deus, tenta sempre arranjar a solução que nós achamos melhor. Eu dizer ao faraó que isto é a minha mulher, não, eu vou dizer que é a minha irmã. Deu asneira. E lá vem tem que ter Deus corrigir a situação e dar um novo ensinamento a Abraão, por intermédio, neste caso, de um rei que não era do povo, não era um servo, um seu servo, não é? Os instrumentos na mão de Deus, impressionante como é que Deus utilizou o faraó para voltar a pôr Abraão no caminho que lhe era previsto, no caminho que lhe estava escolhido para ele. E às vezes Deus ensina-nos, não é? Por pessoas que não são crentes, que não são cristãs, que até nem conhecem a Deus, nem seguem a Deus, mas são instrumentos na mão de Deus para ensinar os seus filhos quando nós nos desviamos no nosso caminho, não é? Muitas vezes até levamos estes ensinamentos, estas chapadas de luva branca, enquanto crentes, ouvir outras pessoas que não são crentes a explicarem-nos qual teria sido a atitude certa e o comportamento certo, não é? É verdade. É impressionante e mesmo a seguir, logo no seguimento dessa história, o caráter de Deus revela-se em Abraão quando ele está com o Lot e chega o momento de fazer as partidas, não é? Logo naquele momento, Abraão tem uma atitude que revela que Deus fazia parte do caráter dele, não é? Deixando Lot escolher primeiro as terras, ele revela uma mansidão e algo que para nós é muito difícil, porque como é que nós temos que aprender a ser bondosos com as pessoas que nem sempre são bondosas connosco, não é? E acho que é uma das lições a tirar desta lição é a forma como Abraão abordou toda esta situação, não é? Não achas? Eu concordo contigo plenamente. E aqui nesta fase mostrou quão Abraão estava num patamar em termos de ligação com Deus superior ao que o próprio Ló estava e que muitas vezes nós estamos. Porque Abraão não se preocupou, não teve em consideração os seus interesses materiais. Ele tinha a promessa de que ele seria o pai de uma nação. Queria ter terras para ele, que Deus o abençoou. E a partir desse momento, ele sabe que, por muitas voltas e muita escolha que Ló possa fazer antes e que ele vá para um terreno, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com a propriedade, ele não está preocupado com a riqueza, ele não está preocupado com o que é que vai ser melhor para ele para progredir nesta terra. Ele, acima de tudo, mostra aqui uma ligação a Deus, que Deus lhe dá a terra como um dom pessoal e não como algo que ele tenha que conquistar e como algo que ele tenha que lutar por, que ele parece que é daqueles que quer escolher. Também escolhe tu primeiro. Queres a mais verde? Fica com a mais verde. Eu fico com o que sobrar. Porque a ligação a Deus permite-lhe ter a certeza de que o que ele fizer, com o que ele ficar, e aqui já ele não está a olhar pelos seus próprios olhos humanos, mas pelos olhos de Deus, que eu acho que ele deve ter pensado, Deus proverá, Ló escolhe, e eu fico calhar porque Deus me abençoou e eu acredito que se é para ficar com um pedaço de pedras, esse pedaço de pedras há de ser fértil. Se eu ficar com um terreno pior, isso há de acontecer. Isto é impressionante, não é? Dá-nos logo... Ele deve ter tido uma paz que diz... Não andou a fazer contas, não andou a ver o que é que lhe calharia melhor, onde é que o seu gato poderia estar melhor. Ele disse, não, escolhe, eu para mim tanto me faz, fico com o que sobrar. E isto é o que às vezes nós vemos, que é alguém que não se agarra aos bens materiais, não se agarra a uma visão mundana e diz,
Deus é comigo, Deus tem um plano para mim, esse plano vai se concretizar. Quer tu escolhas A, quer tu escolhas B, eu deixo de escolher que o meu caminho está traçado por Cristo. E é tão bom, naqueles momentos em que nós temos aquela ligação a Cristo e que dizemos assim, independentemente do que me calhar em sorte, independentemente do que Deus proverá, e Deus proverá para mim, e isso dá-nos um alívio tão grande, que É verdade. e às vezes quando estamos preocupados em conseguir o melhor é quando nos espalhamos ao comprido. Transportando este ensinamento para os dias de hoje, mesmo que não seja o comum, nós temos uma situação destas como o Abraão teve, de partilhas, parece que a situação em si acontece muitas vezes na nossa vida, seja quando estamos a estudar, seja quando estamos no trabalho, aquelas preocupações que nós temos que não sabemos se vai resultar, por exemplo, um estudante que não sabe se ao faltar às aulas à sexta-feira à noite, se Deus o vai abençoar ou não, se ao faltar o exame ao sábado, se o professor vai remarcar o exame, alguém que está desesperadamente à procura de trabalho, que pensa, que não sabe se ao rejeitar ou não uma proposta, se vai ter dinheiro para comer na semana a seguir, não é? E este tipo de segurança que Abraão teve é o mesmo tipo de segurança que exige fé, que exige muita confiança em Deus, que nós nos dias de hoje acontece na nossa vida e não é fácil, e é de admirar a confiança que Abraão teve ao depositar o seu futuro todo no resto, no que sobrar da decisão de Ló. Já viste quantas vezes é que na nossa vida nós estamos sempre a pensar como é que vamos ter o melhor pedaço, a melhor situação, como é que escolhemos o melhor tema para o nosso trabalho na faculdade, como é que escolhemos a melhor área de especialização no trabalho, como é que escolho o melhor sítio, o melhor departamento da minha empresa para ir trabalhar, sempre com a nossa ideia de o que é que vai ser melhor para mim, o que é que vai ser melhor para a minha carreira, o que é que vou ganhar mais, o que é que há de ser melhor para a minha vida. E Abraão podia ter feito isso, podia ter feito as contas e dizer, o meu gado vai prosperar muito mais naquele território, ou vai ter muito mais água, vai ter muito mais crias, eu vou ser muito mais rico. E ele não se preocupou, ele simplesmente diz, foi bondoso e diz, olha, alguém tem que escolher primeiro. Eu fico com o que sobrar. E às vezes o que sobra, Deus mostra-nos que é o melhor para nós, não é? E nós quantas vezes não deixamos os nossos colegas, os nossos familiares, os nossos amigos escolherem primeiro, porque estamos tão preocupados em conseguir o melhor para nós, que eu tenho que escolher o melhor. E aqui é o que eu disse. Abraão contentou-se com, olha, escolham lá e depois o que vier para mim, Deus proverá. E isso mostra a forma como é urgente nós estarmos diariamente em contacto com Deus e a perguntar qual é a opinião dele e ajuda nas nossas decisões, porque nós estamos constantemente a planear o nosso futuro. Exatamente. Nas nossas decisões diárias, nós estamos sempre a fazer contas, nós estamos, neste momento, nós estamos a planear já o dia da manhã e o que é que vai acontecer daqui a um mês ou dois. A nossa tendência natural como ser humano é estar sempre a planear, e nós vivemos, não é para o momento, é quase sempre para o futuro, não é? Como é que eu vou conseguir o melhor para a minha vida? Como é que eu vou fazer as escolhas melhores? E pensamos tanto pela nossa cabeça, não é? Se eu for para ali, acontece-me isto. Se eu for para ali, perco aquilo. E às vezes perdemos anos de vida a fazer cálculos. E a maior parte das vezes não consultamos Deus naquelas que nós consideramos que são as decisões corriqueiras do dia-a-dia e que são tão básicas e não consultamos Deus, não é? Olha, Samuel, eu tenho um amigo que há uns tempos atrás contou-me uma história que ele estava numa empresa, estava bem numa empresa, mas apareceu-lhe uma oportunidade de emprego melhor. E essa oportunidade de emprego ia ganhar mais, ia ficar mais perto de casa, ia ter mais vantagens em termos de benefícios, e ele estava tão tentado a aceitar aquela proposta, até que parou e efetivamente ponderou bem na proposta e Deus deve-o ter iluminado efetivamente na sua escolha,
que ele disse que não, e passado um dia a ter dito que não, tornou-se pública que aquela empresa abriu falência. Ou seja, era uma empresa aparentemente forte, abriu falência em Portugal, melhor dizendo. Era uma empresa, uma multinacional, que abandonou o seu negócio em Portugal. E aquilo que lhe parecia aos seus olhos como o melhor pedaço de terra a escolher, aqui não era de terra, era de emprego, era de um momento para o outro. Veio-se a revelar que aos nossos olhos humanos nada vale, e o que vale mesmo a pena deixar as coisas na mão de Deus. Isto é um exemplo prático que às vezes nos acontece. Mas só passando a palavra, mas isto tem muita ligação também com a lição de quarta-feira. Porque na lição de quarta-feira fala-nos outra vez de um conflito entre reis de um lado e reis do outro pela posse da terra, onde Ló e os seus servos estavam nesse conflito, e mais uma vez vemos Abraão preocupado com esse conflito. Ele não se meteu nessa guerra, ele não se meteu nesse conflito. Porquê? Porque, mais uma vez, ele tinha noção de que a terra que lhe deu não era um direito próprio, mas uma graça de Deus. Então nem sequer colocou nesse conflito, nem de um lado nem do outro. Se formos a ver, ele intervém nesse conflito, mais uma vez, por amor ao seu sobrinho, para o ir salvar, numa missão quase de operações especiais, que é ir lá salvá-lo e tirá-lo. Mas se tu fores ver, mais uma vez estava Abraão, enquanto toda a gente está à luta, toda a gente está à confusão, toda a gente a lutar pelas terras e pelo domínio das terras, e mais uma vez vemos o patriarca descansado, sem se preocupar. E isto porquê? Porque as suas terras e o seu domínio, ele não encarava como dele. Ele encarava como um dom, uma bênção que Deus lhe tinha atribuído. E que as terras, no fundo, não eram dele. As terras eram de Deus, que apenas lhes tinha dado para eles administrar. O que é que achas? É verdade. E a lição diz-nos que esta atitude de Abraão, pronto, em tudo o que ela significa, como tu já explicaste, ela deve ter gerado um grande impacto na população, não é? A forma como Abraão resolveu esta situação. E penso que é aquilo que nós temos a retirar desta parte da lição de quarta-feira, é exatamente nós termos muita atenção à forma como nós resolvemos os nossos problemas, não é? À forma como é que nós falamos, às nossas atitudes, à forma como tentamos resolver as coisas sem... nem sei como é que é de explicar, consultando primeiro Deus e deixando que ele nos diga o que é prioritário, o que é importante, o que é que vale a pena lutar ou não. E tu chamaste a atenção aqui para uma coisa muito importante, que eu às vezes me esqueço, mas que a lição nos chama a atenção para esse ponto, que é tudo o que fazemos, porque as pessoas, algumas, outras vêm a saber antes ou depois, vão saber que nós somos cristãos, que nós professamos seguir a um Deus, que nós professamos ser cristãos e acreditar em Cristo e acreditar que Deus é o nosso Salvador e que nos conduz. E quando as nossas ações não são compatíveis com o que nós professamos, o nosso testemunho lá vai por aí abaixo. Não é? É zero. É zero, porque efetivamente, se eu digo que deposito as coisas na mão de Deus e sou um estressado com tudo, se eu digo que acredito em Deus e que Deus me vai guiar a minha vida, mas estou preocupado constantemente em ser o primeiro a escolher, em ser o primeiro a avançar, em ser o primeiro a ter prioridade de escolha, a tomar o melhor pedaço do bolo. Quer dizer, isto não demonstra que eu tenho confiança em Deus, não é? Ou tomar as decisões a toda a hora por mim. E aqui, o contrário também é um bom testemunho. Quando nós conseguimos manter aquela nossa calma, que apesar de não estudar ao sábado, eu estou confiante que Deus me vai ajudar e me vai ajudar no meu estudo e na minha faculdade e no meu exame e na minha profissão, apesar de não trabalhar ao sábado. Então, mas porquê é que estás tão calmo ao sábado? Porque eu não estou preocupado, porque eu não conto com o sábado. E isto é um testemunho para os outros, não é? Que estão ali em stress quando nós não estamos em stress. Eu não sei se te aconteceu isso, eu tinha colegas meus que diziam, mas como é que tu não estudas ao sábado com muita frequência na segunda? E eu digo, eu nunca contei com o sábado.
Então o sábado para mim, como eu não ponho em causa estudar ao sábado, eu nem penso que estou a perder um dia, porque para mim aquele dia não conta, não é? Nós já entramos tanto dentro daquilo, que estamos a testemunhar às vezes sem querer, quando interiorizamos o que Deus nos pede, não é? É verdade, mas não, é uma missão que não é nada fácil. Eu pessoalmente, quando estive na faculdade, também depende do nível no nosso estado espiritual, houve alturas difíceis em que tinha testes e exames e trabalhos para entregar a segunda, terça-feira, e não é fácil, não é fácil, mas felizmente... Até pela pressão que temos, em que aos nossos olhos é difícil arranjar tempo. O sábado fazíamos tanta falta, não é? Mas se às vezes respirarmos fundos e confiarmos, às vezes temos aquela paz, não é? Mas é o que tu dizes, isto depende muito dos nossos momentos de relação com Deus. E nós vimos isto, como há bocado falámos com Abraão, que era, quando estamos mais próximos, é-nos mais fácil. Quando estamos mais longe, temos tendência a tomar as coisas pelas nossas próprias mãos. E assolam-nos as dúvidas, e assolam-nos o problema, e assolam-nos o que é que eu não escolhi primeiro, e se eu não escolher primeiro, o que é que acontece? E Abraão é um facto disto, que é, eu acho que o grande segredo da vida cristã, se é que há algum segredo, é o tempo que passamos a conhecer e a passar tempo com Deus nas nossas vidas diariamente. E quando passamos mais tempo, as coisas simplificam-se. Quando passamos menos tempo, as coisas complicam-se. E as nossas dúvidas assolam-se. Nós temos mais paz quando estamos com Deus e temos mais dúvidas quando estamos sem Deus, efetivamente. O que é curioso, porque se nós passamos menos tempo com Deus, parece que despendemos mais tempo a tentar resolver a nossa vida e as coisas não correm bem. Quando nós nos abstraímos tanto dos nossos problemas e dedicamos mais tempo a Deus e abdicamos de dormir um pouco mais para estudar a lição pela manhã e isso, quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor correm as nossas decisões do dia-a-dia e mais sábios nos tornamos, não é? Se calhar não perco tanto tempo com os meus pensamentos que me afastam, não é? E simplificamos as coisas. Deus mostra-nos, ou então estamos tão descansados relativamente àquilo, porque às vezes acontece-me já comigo, quem é que será o meu próximo diretor? E será alguém que não gosta? E será alguém... Quando estamos com a paz de Deus, dizemos, olha, venha quem vier, eu tenho é que ser o melhor cristão possível e continuar neste caminho, e Deus vai-me ajudar, e descanso, não é? E só para concluirmos, Samuel, estamos na lição de quinta-feira e o dízimo, é mais um exemplo da fé de Abraão, que é reconhecendo que nada é meu, reconhecendo que eu não sou proprietário de nada, que eu subsisto por aquilo que Deus me dá e que isso me basta, eu estou à vontade para devolver a Deus aquilo que Ele me pede, para consagrar a Deus toda a minha vida e todas as minhas posses. Neste caso, com Melquisedeque e com a devolução do dízimo que aqui Abraão já fez logo antes dos levitas, antes de estar instituído o sistema da tribo de Levi e dos sacerdotes. Vemos aqui Abraão já a ter plena consciência que aquilo que tem é Deus que lhe dá e que ele, no fundo, não é dono. Ele é um gestor daquilo que tem, não é? É verdade. A lição, estamos a terminar, ela faz-nos aqui duas perguntas. Como é que o dízimo é um indicador de fé? E eu pensei nisto e a conclusão que eu cheguei, ele é um indicador de fé porque realmente o dízimo, apesar de ser uma devolução daquilo que é de Deus, Deus deu-nos e nós devolvemos uma parte, é sempre algo que nos custou ganhar, não é? Que saiu do nosso suor e que nós temos sempre planos para o dinheiro, não é? E ele é um indicador da fé realmente, porque se nós estivermos próximos de Deus, nós vamos devolver o dízimo sem questionar a quantia, sem questionar a percentagem. Nós vamos devolver sem questionar, não é? Não temos nada disso.
Eu penso sempre nas pessoas que têm dívidas, não é? As pessoas que têm dívidas podem pensar sempre, esta verba do meu ordenado dava-me tanto jeito porque eu já tenho tantas dívidas, tantos problemas. Mas a partir do momento em que não consideram que tudo vem de Deus, que tudo o que Deus lhes dá é uma bênção e uma graça que vem de Deus e que aquilo não é nosso na verdadeira acessão, nem nunca o foi, nem sequer pensam como dar, não é? Pensam como aquilo não é meu, não é meu, não é meu para dar, não é? Tive agora aqui uma pequena quebra. Estás-me a ouvir, Mané? Estou sim, senhora. Desculpa, tive uma pequena quebra. Pronto, mas eu ouvi o que tu disseste. Em jeito de conclusão, eu achei que é um indicador de fé exatamente por isto, porque nós queremos que aquilo já não é nosso, aquele valor, entregamos sem questionar a quantia e por vezes nós não sabemos exatamente como é que será emprego aquele dinheiro, mas à mesma nós entregamos sem questionar. E a segunda pergunta que a lição de quinta-feira nos faz para terminar é... A fé é um ato a entrega do dízimo é um ato construtor de fé. Penso que é isto a pergunta, não é? Eu não tenho a lição agora aqui aberta e eu concordo também porque exatamente a fé eu encaro como se fosse um músculo, não é? E este músculo tem que ser treinado. E nós, ao treinarmos, este músculo vai se fortalecer. Isto é uma causa e efeito, não é? Exatamente. Eu ao dar, vou fortalecer a minha fé. Ao fortalecer a minha fé, eu vou estar mais em condições de devolver, dar não, de devolver. E se nós, em jeito de conclusão, Samuel, antes de passarmos para a oração final, eu acho que uma coisa que esta lição nos ensina é que Deus cuida de nós. Nós podemos passar pelos problemas, nós podemos passar pelas aflições, nós podemos passar pelas dificuldades, mas como Deus, quando nos pede para o seguir, tem implícito, com este convite, tem implícito uma promessa, que é, segue-me e eu cuidarei de ti. Não deixa, eventualmente, nem nos promete que não vamos ter problemas. Não nos promete que vamos ter a vida que nós idealizávamos para nós próprios. Mas promete-nos que vai estar connosco, que vai vigiar e que vai cuidar de nós. E aí o exemplo de Abraão é um exemplo claro disto. Deus disse-me, segue-me, abandona o teu passado. E depois também há de chegar a uma altura que não focamos que Deus põe Abraão à prova e pede-lhe para abandonar o futuro dele, que é Isaac, não é? A sua descendência. E a confiança que Abraão deposita em Deus e que nos é exortado a manifestarmos a mesma confiança, permite-nos ver que Deus, apesar do que aparentemente nos é pedido que abdiquemos, dirige-nos sempre para o melhor caminho e dirige-nos sempre para o nosso melhor futuro, independentemente das consequências que nós pensemos que podem vir e as preocupações que nós pensemos que podem existir. Deus afasta-nos de nós essas preocupações e apresenta-nos um caminho que é o melhor para nós, não tenhamos dúvida. Obrigado, que seja essa a nossa oração e que nos possamos aproximar cada dia mais desta fé de Abraão que nós acabamos de estudar. Vamos terminar então com uma oração. Bom Pai que habitas nos altos céus, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, pela sabedoria que Tu depositaste em nós para que possamos chegar a outras pessoas através da Tua mensagem, Senhor, e com todas as nossas dificuldades possamos explicar o tema da melhor forma que entendemos, Senhor, e como Tu queres que seja interpretado. Pedimos que possas abençoar a cada ouvinte da lição da Escola Sabatina, Senhor, que possa realmente transformar a sua vida e que possa continuar a ter vontade de estudar estas lições, Senhor, e de aprender mais, principalmente agora neste livro de Gênesis que estudamos, Senhor. Possas abençoar a nossa vida, Senhor, cada decisão que nós tomamos. Nos abençoes, Senhor. É aquilo que eu te peço em teu nome, por Jesus. Amém. Amém. Ouve, Senhor, há tanto tempo que eu anseio estar junto a ti. Eu tenho procurado, mas
mas em vão eu te busquei. A tua presença eu não encontrei. Eu procurei encontrar-te no vento que sopra e destrói, que fere as montanhas e que agita o próprio mar, mas tu não estavas ali. A tua presença eu não senti, mas numa voz doce e suave eu sei que estive tão perto de ti. Numa hora de silêncio, num momento de oração, eu senti, Senhor, a tua mão. Mas numa voz doce e suave eu sei que estive tão perto de ti. Numa hora de silêncio, num momento de oração, eu senti, Senhor, a tua mão. Não sei porquê quis esconder-me da tua face, fugir de ti, longe do teu rosto eu quis ficar, Senhor. Hoje eu sei, tudo foi em vão. Eu procurei descobrir-te no fogo que mata e destrói. Por onde passa deixa um rastro de destruição, mas tu não estavas ali. A tua presença eu não senti, mas numa voz doce e suave eu sei que estive tão perto de ti. Numa hora de silêncio, num momento de oração, eu senti, Senhor, a tua mão. Mas numa voz doce e suave eu sei que estive tão perto de ti. Numa hora de silêncio, num momento de oração, eu senti, Senhor, a tua mão. Mas numa voz doce e suave eu senti, Senhor,